Bem-vindos, meus amores, a mais um vídeo desse nosso canal. Hoje eu vou começar falando aqui no YouTube, né, sobre um tema que eu já comecei a falar lá no meu Instagram, né, e aí esse videozinho aqui é só pra gente sentir aquele gostinho, né, sobre o que a gente vai começar a abordar aqui no Instagram. Então, como vocês viram aí no título, né, sobre educação com respeito ou a educação positiva, né? Eu gosto de falar mais a educação positiva. Mas enfim, como foi, né, que eu conheci, né, esse método? Eu conheci através da Jéssica. Eu vou deixar o arroba dela aqui ou o link na descrição. E ela gravava vídeos sobre a rotina dela com o Gael, né? Ela é mãe de 2, ela tem um Joaquim, né, que mora no céu. E aí ela começou a gravar, né, desde a gestação dele e tudo mais. E eu via, né, que era diferente do que a gente está acostumado, né, fora do padrão. E ela começou a falar muito sobre, né, a educação com respeito, sobre o assunto. Então eu conheci através dela e me interessei também. Porém, né, eu só tinha Cauã naquele tempo. E Cauã, né, quem me acompanha aqui sabe que quando Cauã era pequena, a minha rotina era totalmente diferente do que seria do padrão, né? Então, minha cabeça, assim, era muita coisa na minha cabeça. Então, não fui a fundo, né, sobre esse assunto, né? A vida de Cauã era muito voltada sobre a sonda, traqueóstomo, hospital. Então, nunca fui muito a fundo nesse assunto, sendo específico, né? Sobre a educação dele. Mas aí, depois que eu tive meu segundo filho, né, Noah, eu nunca deixei de acompanhar o conteúdo, né? Como sempre foi uma coisa que eu gostei, mas eu nunca tinha ido a fundo a pesquisar mais sobre o assunto. Depois que eu tive Noah, né, eu fui atrás de procurar saber, né, o que era, estudar. A Jéssica, ela tem até um curso, né? E eu comprei o curso, então busquei quais livros eu poderia estar lendo e tudo mais. Se a claridade ficar assim, mudando, é porque eu tô gravando aqui de frente com a janela. Calma, tá assistindo desenho e Noah tá aqui dormindo. E eu tô gravando aqui rapidinho. Mas aí vocês vão ignorando isso, vão ignorando o fato de eu não estar olhando exatamente pra câmera. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o assunto. Então, o que é a educação com respeito, né? A educação positiva. Como o nome fala, né? Educação com respeito é você respeitar seu filho, né? Você respeitar aquela criança como ser humano completo e único, porque a gente está acostumado ainda, né, enraizado na gente a tratar a criança diferente, né, tipo, com o adulto seria diferente, mas com a criança pode, tudo com a criança é permitido. E não é bem isso, né, a gente sabe que a criança, ela também tem sentimento, ela também tem as suas frustrações. E a educação com respeito, ela vem não para mudar o comportamento da criança, não para mudar o que já é natural do ser humano passar, mas para mudar a forma como os pais, como os educadores, lidam com esse tipo de comportamento. Então, a educação com respeito, ela fala muito mais sobre os pais, sobre como os pais devem lidar com certas situações que é natural do desenvolvimento da criança. Esse assunto, ele é muito extenso, né, porque ele abrange vários assuntos dentro da educação com respeito e durante o meu aprendizado, eu vou passando aos poucos, vou gravando para vocês, né, e o que vocês tiverem dúvida. Eu coloquei lá no meu Instagram, né, umas enquetezinhas de pergunta. Eu vou pegar aqui para responder para vocês bem rapidinho. Eu separei aqui 3 perguntinhas. Eu coloquei aqui nessa folhinha porque eu já tô usando o celular para gravar, então não tenho como ver, né? A primeira pergunta foi: o que fazer quando a criança se joga no chão chorando? Então, a típica birra, né, que a gente fala. Então, o que acontece? Toda birra, né, todo choro de uma criança tá relacionado a algum sentimento, né? E todo sentimento tá ligado a alguma ausência. E às vezes a forma da birra é a forma da criança expressar aquilo que ela está sentindo, a forma como ela sabe
expressar e demonstrar. Vou dar um exemplo. Quando eu passo o dia muito ocupada, atarefada, e não dou muita atenção a Cauã, quando chega no final do dia, ele faz mais birra, ele chora mais, ele bate na pessoa. Então, às vezes, é a forma dele se expressar com aquela falta de atenção, ou seja, a forma dele pedir atenção. E esse sentimento de carência está relacionado à falta de atenção, à ausência de alguma coisa. Então, a ausência de atenção. E o que é que você, no caso, né, como você age nesse momento? No momento que a criança está ali com crise, geralmente ela não vai ouvir o que você está falando. Então, não adianta você dar um sermão na criança. Obviamente, ela não vai ouvir de fato, ela não vai tirar lição daquilo. Então, o certo seria você acolher a criança, você acolhe, acalma a criança e depois você explica. Por exemplo, se você não pode dar algo para a criança e ela chora por aquilo, você vai acalmar a criança, você vai tentar acalmar a criança, você pode tentar abraçar ela, beijar ela, você pode até ir falando algumas coisas, ô meu amor, não fique assim, mamãe entende você, mas você não pode pegar isso aqui, vamos supor que seja uma faca, essa faca corta, te machuca e tudo mais. Se a criança insistir que não quer que você se aproxime dela, ou seja, se ela empurra você, diz pra você sair, crianças maiorzinhas fazem mais isso, né? Ou se ela começar, tipo, te agredir, né? Tem criança que bate. Como é que você agiria, né? No caso, você vai chegar, vai estar ali com a criança. Se você sentir que ela não quer você por perto, você vai explicar a ela, olha, eu vou deixar você um pouquinho sozinho para você se acalmar. Tô percebendo que você não quer meu acolhimento, mas eu estou aqui se você precisar. E você se manter presente para a criança. E se ela te bater também, você não pode permitir que a criança te bata. Você não pode permitir que ela se machuque e nem machuque os outros. Então você vai explicar para ela, meu amor, não posso permitir que você me machuque, por isso eu vou segurar aqui um pouquinho as suas mãos, porque eu não posso permitir que você me machuque ou se machuque. Então você sempre tem que ter cuidado para não ser agressivo com a criança. E ou até se afastar um pouco para ela se acalmar um pouco e depois você acolher. Isso depende muito também do que se trata o assunto, mas é mais ou menos isso. A outra pergunta, quando a criança quer água e não podemos dar, o que devemos fazer? Explicar para a criança o porquê que você não pode dar. Se a criança pede, você diz, olha, querido, olha, meu amor, eu não posso te dar isso aqui, por isso. A gente tem mania de achar que a criança ela não entende as coisas, né? A gente subestima muito as crianças, mas tudo da educação com respeito não é para agora, para você ter resultado agora. Porque provavelmente quando você começa a fazer isso, ela vai insistir, ela não vai entender. Mas a longo prazo ela vai entender. A criança ela entende por repetição. Próxima pergunta. Como fazer quando a criança não quer beber água de jeito nenhum o dia todo? Esse é um problema comum aqui em casa. Cauã não é muito fã de beber água. E aí eu acho que você queria dizer na questão do insistir, forçar, que seria uma falta de respeito com a criança. Mas vocês têm que entender também que, tipo assim, dentro da educação com respeito, não é você permitir que a criança faça tudo que ela quer. Tem coisas que não são negociáveis. Por exemplo, a criança precisa beber água. Com Cauã, o que acontecia? Quando ele não queria beber água de jeito nenhum, não tem como forçar, né? Às vezes eu dava na seringa, porque ele aceitava melhor, ou eu oferecia com mais frequência no dia, né? Que se fosse um golinho que ele bebesse. Então, de golinho, até ele beber a quantidade que ele precisasse. Ou oferecendo a seringa depois, né? Para ele não se acostumar com o que era mais fácil para ele. Porque não adianta você forçar, né? Uma coisa que ele vai criar uma resistência e aí é que ele não vai querer beber água mesmo. E o bebê acordou. E aí acabou exatamente, né? Quando eu terminei aqui a pergunta. Então esse vídeo aqui é só pra gente dar aquele gostinho sobre o assunto, né? Sobre o que é.
mas eu vou começar a gravar vídeos mais específicos dentro do assunto. E no Instagram vocês sempre vão ver no meu dia a dia como é que eu lido com as dificuldades do bebês. Então já fica aí uma dicasinha, né? Quem quiser acompanhar, quem quiser ter conteúdos mais detalhados, mais de perto, com mais frequência, me seguir lá no Instagram, né? Eu vou deixar aqui também, vou deixar na descrição. E é isso, gente. Tem que ir agora na correria cuidar dos babies. E tchau, meus amores. Beijo. Até o próximo vídeo.